E vamos lá para mais um vídeo comentado aqui com vocês, direto ao ponto. Vamos falar novamente aqui de bancos, rapidinho, né? Vocês têm me pedido para comentar mais sobre eles. Algumas teses aqui começam a preocupar por causa do cenário, que ela vai ficando um pouco nebuloso, né? E de fato faz sentido. Não é à toa que ontem o mercado bateu novamente aí bastante nos bancos, né? E daqui para frente, pessoal, vão tentar fazer você vender a todo custo. Tá, o mercado ele é assim, a gente tem que ter calma, mas sempre ligado nos fatos para você tomar as suas decisões. Então, ontem, né, o mau humor do mercado pesou principalmente sobre a Vale, né, o minério voltou a registrar queda e isso respinga nas ações diretas aí da empresa, né? Mesmo com a China movendo esforços aí para aquecer o setor imobiliário por lá, é ele que puxa o minério, né, puxa a demanda pela commodity, a coisa ainda está devagar e o mercado penalizando aí as ações da empresa com a queda do minério. E aí, como vocês podem ver, né, as principais empresas que compõem o Ibovespa são a Vale, por isso que quando Vale cai, geralmente a bolsa toda cai, seguido aí de Itaú, Petrobras também com as ações ordinárias e preferenciais. A Petrobras também operou ali na incerteza ontem, né, com uma leve queda, o que limitou também os ganhos da bolsa. Essa troca de comando recente da empresa ainda levanta algumas suspeitas e dentre aí, né, os mais pesados da bolsa, vamos dizer assim, tem também o Bradesco, puxando a bolsa para baixo, tendo um peso relevante aí no Ibovespa, né? Quem tem Bradesco em carteira sabe que o banco está passando, não está ali nos seus melhores momentos, né? Está longe ali dos seus melhores momentos. E aí, entre os bancos especificamente, a manchete de ontem foi essa, né? Bolsa luta aí para manter os 123 mil pontos, com bancos em baixa. E aí abaixo diz assim, ó, o mercado repercute livro bege, falas aí do Fed, que é o Banco Central americano, e o mercado repercutindo também taxa de desemprego no Brasil, que na avaliação aí do mercado veio sem evolução, né? Sem evolução estatisticamente significativa aí, segundo alguns noticiários. Mas o ponto aí da manchete, né, que mexeu de fato com o mercado ontem na abertura foi esse livro bege e as expectativas quanto a ele, né? Basicamente, esse livro bege é um relatório publicado aí pelo Banco Central norte-americano, onde ele traz uma visão econômica dos Estados Unidos, né? Principalmente atividade econômica, empregos, salários e preços. E eis o motivo do mau humor, porque a depender desse relatório, né, significa que pode não haver corte de juros pela frente lá nos Estados Unidos. E esse é o ponto aí que vem batendo em cima da nossa bolsa, né? As principais notícias pós a divulgação aí desse livro bege falam sobre atividade econômica nos Estados Unidos ainda expandindo até meados de maio e que as condições, porém, ainda variam. Por isso aí talvez o mau humor do mercado, aproveitando o feriado aí para colocar a grana no bolso e deixando para pensar nisso daí amanhã pós-feriado. Então amanhã a gente vai ter uma leitura melhor disso, refletindo aqui nos ativos em bolsa. E como eu já trouxe aqui, né, em vídeos passados sobre os bancos, né, essa questão dos juros, né, como que isso impacta diretamente neles, porque eles são os fomentadores de crédito, principalmente porque, de modo geral, né, aí pegando os bancos de modelo tradicional, eles vêm tentando de tudo para conter a inadimplência e as provisões. Por isso que só de falar em voltar a aumentar juros, isso já dá calafrios aí no investidor de bancos e isso vai respingando diretamente nos bancos. E aí nós temos o Bradesco, né, que eu comentei, ele é bastante penalizado, tem sido muito penalizado por causa dessas questões, porque ele vem correndo contra o tempo aí para poder recuperar a sua rentabilidade. Ele depende de economia daqui para frente girando bem. Ele quer diminuir a inadimplência, ele quer conter os provisionamentos, ele quer retomar a rentabilidade, mas para isso a economia tem que andar. Se piorar, vai ser terrível para o Bradesco. Essa pressão bastante acumulada em cima dele acaba ajudando a puxar a bolsa para baixo. Já o Banco do Brasil, né, que vocês sempre me perguntam muito, ele até vem se segurando, né, mas tem o porquê dele não ter caído tanto aí quanto os demais bancos. O investidor não vai largar o osso aí, digamos assim, do dividendo. O banco está com duas Datacom ainda abertas. Essa Datacom aí de aproximadamente 45 centavos por ação, somando os dois valores aí, são dividendos e JCP. Datacom até 11/6 e essa outra Datacom mais recente aí de 20 centavos por ação aproximadamente, em que a Datacom é até o dia 13/6. Então são duas Datacom agora no mês 6, o que na minha visão está ajudando a segurar preço aí do Banco do Brasil, né? Porque a gente está falando aí de mais ou menos 60 centavos já líquidos de impostos. Esse valor com base nas cotações
em R$ 27 do banco, é um dividend yield de mais ou menos aí 2%. Ou seja, não é nada mal. Então o investidor segura um ativo mesmo em meio a essa turbulência aí que o mercado está passando nesses momentos, especificamente ontem, né? Acho que para o Banco do Brasil cair mais forte, talvez a gente teria que ter ali um sinal claro, talvez de ingerência do governo ou algo diretamente, né, ou indiretamente em cima ali de Petrobras que venha respingar no Banco do Brasil. Mas não é o caso, então o banco ainda segue aí em alta, né, sem fazer um movimento tão forte como a gente está vendo nos outros bancos. Esse ponto positivo na minha visão do banco pagar, por exemplo, 8 vezes ao ano e informar o mercado quanto a isso de forma antecipada ajuda a deixar a ação menos especulativa, na minha opinião. O fato do investidor saber que o dividendo vai vir ajuda a segurar, uma vez que nós não temos eventos negativos aí em relação a governo respingando no banco. Então, talvez depois de passadas aí essas duas datacom que eu trouxe agora para vocês, a gente veja uma correção mais forte, porque vai ter o desconto aí do dividendo na ação, e se o mercado estiver ainda pessimista, igual esteve ontem, a gente só vai ter anúncio agora só em agosto, então vai demorar um pouquinho. Até lá dá para estressar um pouquinho aí as cotações. Então você que está de olho em Banco do Brasil para pegar menores preços, é ficar de olho aí no pós-datacom, porque dependendo de como o mercado estiver, as ações podem sofrer um pouco mais, e você que está comprado em Banco do Brasil, você já está aí com a sua posição relevante na sua carteira em Banco do Brasil, é tomar cuidado, porque daqui para frente, né, vão tentar fazer você vender a todo custo, e não necessariamente é o que você deva fazer. Olha só essa matéria aqui, né, que chamou um pouco a atenção essa semana, que fala de risco político e queda da rentabilidade do Banco do Brasil. Então, se você comprou o Banco do Brasil, você já sabe que risco político, né, você tem isso em mente já, que faz parte de estatal, sempre teve, independente de governo, vai ser assim para as estatais, tá? Isso não é novidade. E o que te protege de risco político, pessoal, em estatal principalmente, não é vender o ativo, mas sim diversificar. Eu, pelo menos, acredito nisso. Se você está diversificado, não há por que vender. E em relação à queda de rentabilidade, de fato, né, existe esse risco, mas não é só para o Banco do Brasil, são para todos os bancos. E esse é um ano bem estranho, tá? Principalmente para o agronegócio, né, que no caso do Banco do Brasil é a linha aí do banco que vem mais pressionada. É por isso que eles mencionam aí o banco como desfavorável aí nesses dias de hoje, né? Em termos de inadimplência, a carteira agro do banco realmente ela deu uma subida ali nos índices, mas é porque a carteira cresceu muito, então é natural essa inadimplência subir. Aliado a alguns eventos aí que a gente está vendo acontecer desde o ano passado para cá, principalmente em relação ao clima, isso naturalmente vai pressionar um pouco ali a inadimplência. Mas é lembrar que muito disso é por conta do fato de que a carteira de crédito do banco expandiu. Então, antes de você sair vendo notícia, né, olhando notícia e desesperando aí com o ativo que você investe, vamos ver se isso de fato vai impactar no lucro do banco. E esse é o ponto. O banco manteve ali o guidance até o momento, então acho que ainda não é momento para pânico. E obviamente é como eu falei, né? Você sabendo dos riscos, você tem que ter critério na sua alocação do seu portfólio de ativos, né? Você não tem que ter, por exemplo, só Banco do Brasil como banco em carteira. Cabe dentro de uma carteira pelo menos 2 bancos. Eu, particularmente, tenho 3. Um estatal, que é o Banco do Brasil, e 2 privados. Então, eu sigo o jogo, tá? Porque eu estou diversificado. A minha maior preocupação com os bancos, em geral, falando agora, é mais com o cenário de juros altos, se vier. Porque aí sim a inadimplência vai voltar a aumentar lá na frente. E aí não é só para Banco do Brasil, mas vai ser para todos os bancos e principalmente os bancões aí de modelo tradicional, que são os fomentadores de crédito aqui no nosso país. E algumas teses podem começar a preocupar, né? Como é o caso do Bradesco, que eu comentei aí, né? Tá com a rentabilidade muito prejudicada, o Santander também, o Banrisul também entra nessa linha de preocupação, porque, como eu venho falando aqui, ele não consegue retomar, e pensando num cenário de juros que vá se agravando, vá subindo de novo, a gente vai ver isso respingando aí em todo o setor, né? Nos bancos digitais, como por exemplo o Banco Inter, né? Que hoje negocia só com BDRs aqui na nossa bolsa, vinha muito bem, retomando,
pode voltar a sofrer com essa questão. O próprio Nubank também, né, que negocia com BDRs também aqui na nossa bolsa, vem de retomada, mas se mudar o cenário vai sofrer, além de outros grandes nomes aí, né, como por exemplo o BTG também será afetado, já está inclusive sofrendo aí nas cotações, né, já corrigiu bastante por conta dessa percepção de piora para o cenário de mercado. Os juros afetam diretamente ali o negócio do banco e demais bancos, como eu disse, né, que talvez tenham que rever as suas estratégias aí de concessão de crédito, principalmente olhando para os bancões de modelo tradicional. E veja que, em se falando de juros, os juros seguem subindo. Para quem estava achando que IPCA mais 6% era uma oportunidade, agora você já acha aí, ó, IPCA mais 6,17, 6,18. Esses dias bateu 6,20, ou seja, é o mercado precificando alta de juros e exigindo do governo um prêmio a mais para se financiar. Isso é ruim. É ruim para a bolsa, é ruim para as empresas, é ruim para o governo, é ruim para o Brasil todo, porque desestimula investimentos, não só investimento em bolsa que eu falo, mas qualquer tipo de investimento, né? As empresas elas não vão querer expandir com uma taxa livre de risco atrativa no mercado. A mesma coisa as pessoas, elas não vão investir com uma taxa livre de risco atrativa, acessível ali no mercado, pagando bem. Então, cada vez que o cenário piora, maior vai ser esse prêmio aqui da renda fixa e o governo bancando. Ele tem que bancar porque ele se financia com isso, até chegar a um ponto, né, imaginando um cenário extremo, onde o governo tem que imprimir mais dinheiro para pagar essa conta, o que leva lá na frente mais inflação e o descontrole da economia cada vez maior. Ainda não é o caso, eu não sou da galera do terrorismo, né? Isso aqui ainda não é o caso, como eu disse, mas de todo modo, você investidor, o que eu te falo sempre é fazer sua parte, é fazer a lição de casa. Se você está vendo que a renda fixa está boa, está pagando bem, eu vou ali então reforçar minha reserva. Feito isso, agora que eu reforcei minha reserva, a bolsa está barata por causa dessa percepção de juro alto, eu vou reforçar meus aportes em bolsa. Agora que eu já fiz isso, estou na renda fixa, reforcei o aporte em bolsa no Brasil, estou com capital interessante já, vou olhar outros mercados, bolsa americana, tem boas empresas por lá. Enfim, você só vai ficar preso como investidor nessa bolha, vamos dizer assim, do Brasil, limitado e sempre preocupado com o governo, se você quiser. Hoje as possibilidades para investir elas são infinitas. É construir um pouquinho cada dia, passo a passo, e não ficar na mesmice. Então, pessoal, apertem os cintos, porque a bolsa pode balançar ainda mais. Amanhã, vamos ver como é que vai ser. Nas próximas semanas, a depender, né, de como forem os desenrolares do que está por vir, vamos seguir em frente com paciência e disciplina, tá bom? Então, se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.